Olá, bem-vindos ao Momento de Oração. Pressione o botão inscrever-se e vamos juntos encontrar paz na fé. Neste instante sagrado, unimos nossos corações e mentes na presença do Altíssimo, aquele que é a fonte inesgotável de toda a prosperidade, de toda a cura e de toda a força em meio à mais severa adversidade. Ele que é o Senhor de nossas vidas e o sustentador de nossa alma, o grande Eu Sou que se manifesta em cada detalhe de nossa existência. Elevamos nosso clamor, uma prece contínua e fervorosa, buscando a manifestação plena da sua vontade perfeita em cada área de nosso ser, desde o mais íntimo de nossas emoções até a concretude de nossas finanças e saúde. Que esta oração seja o elo inquebrável que nos conecta à abundância celestial, permitindo que a sua luz dissipe toda a sombra de escassez, de doença ou de desânimo que porventura insista em nos cercar. Primeiramente, Senhor, clamamos pela prosperidade em sua essência mais pura e completa, aquela que se manifesta não apenas no celeiro material, mas principalmente na riqueza de espírito e na plenitude de propósito, pois a sua palavra nos ensina que a bênção do Senhor é que enriquece, e com ela, ele não acrescenta dores. Não buscamos a vã ostentação, nem a riqueza egoísta que se afasta do próximo, mas sim a provisão que nos capacita a cumprir o seu chamado, a ferramenta que nos permite ser canais de bênçãos na vida daqueles que nos rodeiam. Ó Pai amado, o Senhor é o nosso pastor, e com o Senhor verdadeiramente nada nos faltará, como nos assegura o Salmo 23. Declaramos, neste momento, a quebra de toda crença limitante, de todo o medo da escassez que nos foi incutido, de todo ciclo de miséria e de toda opressão espiritual que tenta nos aprisionar. Que a mente que ora agora seja revestida de uma mentalidade de reino, que compreende a fartura divina e a utiliza para a glória do seu nome. Derrama, ó Deus, a chuva da prosperidade sobre os nossos negócios, sobre os nossos empreendimentos, sobre o nosso trabalho e sobre todas as fontes de renda honesta. Que cada esforço, cada semente plantada com dedicação e retidão seja multiplicado 100 vezes, para que vejamos o fruto de nossas mãos e sejamos felizes e bem-sucedidos. Dissipa as dívidas, liberta dos laços financeiros que sufocam, abre as portas de emprego e de oportunidades que a lógica humana insiste em fechar. Que o anjo do dinheiro nos visite, não para nos desviar, mas para colocar em nossas mãos os recursos necessários para viver com dignidade e para sermos generosos. Que a nossa prosperidade seja um testemunho vivo do seu cuidado e da sua fidelidade, para que, tendo o suficiente, possamos honrá-lo e não nos esquecermos de quem é o Senhor. Que sejamos como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto no devido tempo e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto fizermos prospere, pois estamos enraizados na sua palavra e no seu espírito. E junto com a prosperidade, clamamos, Pai, pela tua poderosa cura em todas as suas dimensões. A cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Tu és o médico dos médicos, aquele que carrega em suas chagas o preço da nossa enfermidade, e pela sua graça somos sarados. Neste instante, apresentamos diante do seu trono de misericórdia cada corpo que padece, cada alma que se sente esmagada pela dor. Oramos por aqueles que se encontram em leitos de hospitais, em tratamentos longos e dolorosos, por aqueles que enfrentam diagnósticos severos e por aqueles cuja dor invisível da alma atormenta o dia a dia. Estende a sua mão de poder, ó Senhor, e toca o ponto exato da necessidade. Que a sua virtude curadora flua como um rio de vida através das veias, dos órgãos, das células, restaurando o que estava quebrado, renovando o que estava desgastado e trazendo de volta a saúde plena. Para aqueles que lutam contra as enfermidades emocionais, contra a ansiedade que paralisa, a depressão que silencia, o medo que aprisiona e os traumas do passado que se recusam a sarar, suplicamos a intervenção divina. Que o seu amor verdadeiro floresça em nossas vidas, trazendo companheirismo, cura emocional e equilíbrio espiritual. Que a sua paz, que excede todo o entendimento humano, guarde os nossos corações e as nossas mentes
em Cristo Jesus. Remove, ó Pai, o peso da amargura, do ressentimento, da culpa e da autossabotagem. Enche o nosso espírito com a alegria da sua salvação, aquela alegria que é a nossa força, e faz com que nossos corpos e corações, mesmo que fraquejantes, encontrem em Ti a força e a herança para sempre. Que a Sua presença seja o bálsamo que acalma a tempestade interna, o farol que guia o navegante perdido em mar revolto, conduzindo-nos ao porto seguro da Sua paz. Que a cura seja completa, integral, manifestada da cabeça aos pés, para que possamos viver uma vida abundante e plena em saúde para o Seu louvor. E no tocante à força na adversidade, sabemos, Senhor, que viver neste mundo é caminhar por vales e montanhas, por dias de sol e por tempestades inesperadas. O Senhor não nos prometeu a ausência de tribulações, mas nos garantiu a Sua companhia constante e a força para enfrentar qualquer situação. A Sua palavra nos fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esta é a nossa declaração de fé diante do caos, diante das notícias ruins, diante dos desafios que parecem intransponíveis. Senhor, no meio da provação, ensina-nos a perseverar, pois a prova da nossa fé produz perseverança, e é através dela que somos capacitados e crescemos em intimidade contigo. Fortalece-nos para não nos rendermos ao medo, nem nos perdermos na angústia. Que o nosso refúgio e fortaleza seja o Senhor, socorro bem presente na angústia. Em nome de Jesus, que toda a fraqueza seja substituída pela Sua força, que todo o desânimo seja banido pela Sua esperança inabalável. Reveste-nos de coragem para tomarmos atitudes, de sabedoria para discernir o caminho e de ousadia para conquistar novas oportunidades, mesmo quando as circunstâncias atuais não parecem favoráveis. Que a Sua destra vitoriosa nos sustente, conforme está escrito. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que a fé seja a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, permitindo-nos avançar não pelo que os olhos veem, mas pela promessa que a Sua boca proferiu. Que possamos olhar o mundo com olhos cheios de amor, sendo pacientes, compreensivos e prudentes, vendo além das aparências o bem em cada situação e em cada pessoa. Livra-nos de toda a calúnia, de toda a maldade na língua, e que apenas bênçãos se manifestem em nosso espírito. Que a nossa vida, mesmo em meio à luta, seja tão bondosa e alegre que todos quantos se achegarem a nós sintam a Sua presença. Que o Senhor nos revista de Sua beleza e que, em cada dia, possamos revelá-lo a todos que cruzarem o nosso caminho. Esta é a força que buscamos, a capacidade de ser luz mesmo nas trevas, de amar mesmo diante da ofensa, de perdoar mesmo quando a justiça clama. Retomamos o clamor pela prosperidade completa, aquela que nos faz ricos em todas as áreas da vida. Prosperidade na saúde para desfrutar, prosperidade na família para amar e ser amado, prosperidade no trabalho para sermos produtivos e relevantes, e, acima de tudo, prosperidade em sabedoria e paz interior. Derruba os gigantes da dificuldade, os muros que se levantam contra o nosso avanço e as vozes de derrota que tentam nos confundir. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, e essa verdade nos impulsiona a buscarmos um alinhamento total com o seu propósito. Seja o nosso provedor, suprindo todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas em glória, em Cristo Jesus. Não nos deixe faltar forças, alegrias, ânimo e proteção. E a cura, ó Deus, que ela seja uma realidade tangível para cada um que se une a esta oração. Que o toque de Jesus alcance o sistema nervoso, o sistema circulatório, os ossos e os músculos, e que haja uma regeneração milagrosa. Que a química do corpo seja reajustada à perfeição divina, que todo medicamento seja potencializado pela sua graça, e que toda intervenção médica seja guiada pela sua sabedoria. Para o câncer, a dor crônica, as doenças autoimunes, a fragilidade da idade, o cansaço do espírito, declaramos a soberania do seu poder restaurador. Que sejamos livres de toda a opressão espiritual e de todo o mal,
para vivermos com abundância, amor, saúde e paz. Que a nossa fé na cura seja inabalável, a confiança de que o impossível pode acontecer ainda hoje para a glória de Deus. Reforçamos nossa força na adversidade. Ajuda-nos a sermos resilientes como a palmeira que se curva, mas não quebra. Nos momentos em que a nossa fé for provada, que o Espírito Santo nos lembre de que o Senhor está no controle e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Capacita-nos para superar as dificuldades e dá-nos discernimento para agir diante do inesperado. Não permitas que a dor nos torne amargos, mas que ela nos molde em um caráter mais semelhante ao de Cristo. Que a nossa âncora firme, nosso refúgio fiel e nosso resgate divino seja sempre o Senhor. Que a nossa jornada seja marcada pela perseverança, pela esperança e pela certeza de um futuro promissor, pois o Senhor tem planos de nos fazer prosperar e não de nos causar dano, planos de nos dar um futuro e uma esperança. Unimos agora os 3 clamores em uma única e poderosa corrente de fé. A prosperidade para servir, a cura para desfrutar da vida e a força para perseverar. Que este tríplice pedido seja aceito em sua presença como um aroma suave. Que a nossa vida seja um altar onde a sua bênção repousa, para que possamos ser bem-sucedidos em tudo o que fizermos, não por mérito, mas por graça e obediência à sua palavra. Queremos ser prósperos, saudáveis e fortes para testemunhar o seu imenso e perfeito amor. Que a luz divina que nos guia jamais seja apagada pela sombra da dúvida ou da tribulação. Que a fé seja o nosso escudo e a esperança o nosso capacete. Que, ao final de cada dia, possamos agradecer por ter aprendido e crescido um pouco mais na nossa fé em cada situação que se apresentou. Entregamos cada instante a Ti, confiando em Teu infinito e perfeito amor. Que sejamos sempre melhor hoje do que fomos ontem, tendo consciência dos nossos atos, por menores que sejam, para alimentar a luz que o Senhor nos deu, iluminando nossos caminhos e os caminhos daqueles que nos cercam. Senhor Deus, a oração é o respirar da alma, e neste respirar ininterrupto, clamamos pela manifestação imediata e duradoura da sua prosperidade integral. Que todo o jugo de escassez seja quebrado agora, em nome de Jesus Cristo. Que todo o nó financeiro seja desfeito. Que a provisão chegue de onde menos esperamos e que a sabedoria para administrar os recursos seja abundante em nós. Que a nossa mesa esteja sempre farta e que o nosso coração esteja ainda mais cheio de gratidão. Que o nosso cálice transborde de bênçãos e que a bondade e a misericórdia nos sigam todos os dias da nossa vida. Que a riqueza que nos é concedida seja usada para abençoar a sua obra e o seu povo, refletindo a generosidade do seu coração. Que a opulência espiritual nos permita ter paciência, mansidão e longanimidade para com todos. Que o caminho da prosperidade seja o caminho da retidão, da meditação na sua lei dia e noite, para que cuidemos de fazer segundo tudo quanto nela está escrito. Assim, o nosso caminho prosperará e seremos bem-sucedidos, ancorados não na sorte, mas nos princípios eternos do seu reino. E mais uma vez, repetimos o clamor pela cura, pelos enfermos que carregam o fardo da dor com dignidade, pelos que esperam por um milagre nos corredores dos hospitais e pelos que silenciam sua agonia em casa. Desejamos ardentemente que a sua vontade de cura se manifeste. Que a força do Espírito Santo inunde o sistema imunológico, expulsando toda a doença, toda a bactéria, todo o vírus, toda a disfunção celular. Que o poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habite em nós e vivifique nossos corpos mortais. Que a restauração seja tão completa que se torne um sinal para os que não creem, um testemunho inegável da sua fidelidade. Que as lágrimas de dor se transformem em lágrimas de alegria e gratidão pela saúde recuperada. Clamamos pela cura das feridas invisíveis, daquelas que a medicina não alcança, as cicatrizes da traição, do abandono, da perda e da decepção. Que o Senhor cure as nossas memórias e nos dê a capacidade de liberar o perdão e de nos perdoarmos, para que a cura da alma seja o solo fértil para a cura do corpo. E que a força na adversidade seja a nossa marca distintiva como seus filhos. Em um mundo que desmorona sob o peso das incertezas,
Que a nossa certeza seja a sua presença. Diante do vale da sombra da morte, que não temamos mal algum, porque o Senhor está conosco, e a sua vara e o seu cajado nos consolam. Que a nossa fé seja a matéria-prima para o milagre, a substância das coisas que se esperam. Que a perseverança nos dias difíceis seja a prova de que a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em Cristo, que é a nossa herança eterna. Reveste-nos com a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau e permanecer firmes, tendo feito tudo. Não nos deixe cair na tentação de desistir ou de nos conformar com a derrota. Que o Senhor nos conceda a sabedoria para compreender os seus desígnios, mesmo quando parecem incompreensíveis, e a ousadia para agir em fé, quebrando todas as correntes de sofrimento. Esta oração é uma entrega total, um ato de confiança profunda. Prosperidade para ser instrumento, cura para ser testemunho, força para ser inabalável. Que cada palavra proferida e cada intenção do coração que se une a este momento se eleve como incenso diante de ti. Aceita a nossa gratidão pela constante proteção e intercessão. Guia os nossos passos com sabedoria. Enche o nosso coração de fé. E não nos abandones nas horas difíceis. Que a tua bênção esteja sobre nós agora e sempre, guiando e fortalecendo a nossa jornada. Depositamos toda a nossa confiança em ti, sabendo que a tua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Estamos prontos para testemunhar a manifestação divina em nossas vidas, afastando todo o mal e trazendo o milagre que tanto necessitamos. Que a sua glória se manifeste através de uma vida próspera em virtudes, curada de toda a enfermidade e forte para superar cada obstáculo. Reveste-nos de sua beleza, de sua graça e de sua paz incomparável. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja sobre você neste exato momento, tranquilizando a sua alma e dando-lhe a atitude correta diante dos desafios, afastando tudo o que te afasta dele. Confiamos plenamente que o Senhor nos levará a um estado de felicidade plena, tanto na vida pessoal quanto na profissional, pois as suas promessas são ferramentas poderosas que nos orientam em direção ao sucesso e à prosperidade em Cristo. O Senhor é o dono do ouro e da prata, e pedimos que esta riqueza venha dos quatro cantos para nos fazer abençoados e de muitas posses, para que com elas possamos abençoar a muitos, sempre em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos dê discernimento para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, pois é nela que encontramos a unção e a capacidade para enfrentar todos os desafios. Que a nossa fé seja a bússola que nos impede de naufragar nas dores da vida. Amém. Obrigado por orar conosco no momento de oração. Que Deus abençoe o seu dia. Se este momento foi importante para você, deixe o seu amém nos comentários, curta e compartilhe este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta oração.